Boa noite para vocês. Olha que legal. Oi, Oi, Fer, tudo bem? tudo e você? Tudo bem. Atrasada aqui, como sempre. Não dá, tá pra aqui pra Não, gente não gente, dá. olha. Que correria. Essa volta da pandemia, todo mundo agora está numa fase de reunião e a gente está tentando se encontrar, acho que ganhar esse tempo perdido. E todo mundo quer reunião nos piores horários agora. Vocês estão voltando já com todo vapor? Já, já, assim, em pequenos grupos também. Fer, eu vou encaminhar aqui para o pessoal, que a gente já está online. Eu tô vendo, não sei se pausa para você aqui, mas só para a gente avisar nossos espectadores, o pessoal aqui também estão nos ajudando e o pessoal vai entrando. Tudo bem com você? Como é que tá o tempo aí em Nova York? Que horas Olha, são aí, tá. Fer? A gente tá 1 hora de diferença, tá? 1 hora pra. São 6 e pouco aqui. Daí eu acho que a Ah, gente pouca entra. diferença. A gente vai voltar pro horário de inverno, acho que em novembro, talvez. Se der, a gente fica 2 horas. E vocês acho que não vão entrar no horário de verão, né? Mas. Não, normalmente a gente, não sei se esse ano, né, estão falando aí realmente que vai ter uma mudança, mas a gente entra lá por novembro, né? Uhum. No horário de verão. Daí acho que sempre fica uma diferencinha a mais, não é? Daí ficamos 3, se vocês entrarem. Acho que ano passado a gente ficou 2. Mas é um horário bom. Quando eu morei em Los Angeles, era 5, 6 horas de diferença, era mais complicado de acessar o povo no Brasil. Ó, vamos dar oi aqui à nossa amiga aqui, a Fer, entrou aqui, Fer Olá, Barion. Beijo, Fer. Quando beijo. faz tempo que eu não... A feira é o nosso link. É o nosso link, foi ela que nos apresentou. Sim. Gratidão pela Fer. Ó, oi, mãe. Ah, que legal. Tô vendo a Ana Carolina, a Ana Smith entrando, a Cíntia. Que A legal. Cintia é Vamos. minha amiga daqui. Obrigada por participar. Ah, e o pessoal vai entrando aí também, então a gente Eu vai compartilhando. tive que prometer uma cerveja aqui pra galera assistir nossa live. Ah, opa, melhor que patrocinar aqui, então. A Ó, Gil também. Hailó. Ah, que legal, que legal. E Fer, você estava falando então, e você tá trabalhando em casa também. Estamos todos de casa, acho que sem previsão. Agora, pelo jeito, vai chegar, tá vindo a segunda onda por aqui. Alguns Ah, lugares já estão fechando, eu acho que de olha, alguns bairros aqui, escolas já fecharam de volta. Então, as vamos ver. escolas chegaram a abrir? Elas chegaram a abrir com as escolas particulares, eu não sei o que dizer, mas as escolas do governo abriram com várias restrições. Eu acho que eles começaram a ir 2, 3 vezes por semana. E também quem queria levar, quem não quisesse, não precisaria. Mas eu vi que recentemente, acho que Queens, 2 bairros daqui que estão com os números mais altos, porque antes estava, a gente ficou acho que uns 2 meses tendo menos de 1% de casos, de 1 milhão testados por dia, agora já está 1,50, 1,70%, e o que está aumentando meio gradativamente, e eu acho que eles estão já querendo fechar. Eu já vi que fecharam alguns locais. E está tendo testagem assim do pessoal? O governo. Tá tendo. Olha, tá, é uma briga, né? Uma briga constante. Nova York, o estado de Nova York investiu muito dinheiro, a gente tá praticamente quebrado, assim, para isso. Pede dinheiro constantemente pro federal, tá? Essa briga pedindo pro governo federal disponibilizar mais testes. E, assim, tem teste, mas às vezes demora para sair. Então, assim, mas tá tendo muito teste, muito mais do que do no que, início, assim. Você do pode, que eu posso em aqui a gente vários não tem, lugares, não tem. as empresas que acabam testando seus funcionários para Sim. liberar, né? Mas o governo mesmo, o município, enfim, só testa assim se for pessoal de saúde pública, mas em geral não tem testagem, né?
Eu acho que isso é um dado importante para a gente saber para que caminho estamos indo também. Sim, e até uma curiosidade que acabaram de implementar um aplicativo aqui que foi uma junção de força com a Apple e com a Google. Eles fizeram um aplicativo para Nova York. Não sei se é só em Nova York, mas é um aplicativo que traça o contato, né? Então, dizem que é tudo anônimo, eu não ponho o meu nome, eu não ponho nada, mas é por uma coisa de Bluetooth que ele sabe que se eu fui contaminada, quem estava no meu raio ali de GPS, ele vai receber um aviso. Então, eu não usei ainda, eu baixei, mas eu não usei ainda. Ou seja, cada vez, Interessante. muito interessante, cada vez estão se juntando mais para criar mais maneiras de traçar, porque eu acho que é isso, as duas coisas chaves que deram certo, estão dando certo aqui, é a teste e traçar o contato, né? Para ver quem que pegou e para poder Vocês isolar. não chegaram a precisar de lockdown, né? Não, a gente Fechou fechou, tudo? fechamos, a gente ficou acho que uns quase 2 meses fechados, completamente. Até algumas pessoas do meu escritório estavam indo, porque vamos pensar que aqui em Nova York os apartamentos são pequenos, então às vezes as pessoas não têm muita estrutura para criar um escritório em casa, acabaram que estavam indo para o escritório. Acho que foi mais ou menos começo de julho veio uma determinação que ninguém poderia ir para o escritório, estava proibido, porque pode levar até multa, né? Então chegou a Uhum. fechar assim completamente e depois foram abrindo por fases, né? Nova York, o estado de Nova York, acho que foi um dos estados que mais se organizaram e seguiram as diretrizes do CDC, que é esse órgão de controle de prevenção de doença, e foi abrindo por fase 1 até a 4 e assim, a gente acabou de abrir essas academias, e assim, muito bem controlado, tem que buscar, só pode ficar 1 hora, vocês Distanciamento, né? Com certeza. distanciamento total. Prezam As muito. aulas de fitness não voltaram ainda, só academia mesmo. Tá proibido, estão proibidas. E os restaurantes abriram só externo, isso, um bom tempo depois, e agora recentemente abriu interno. E é só 25% da capacidade também. Olha a diferença, né? Aqui já 50 e mais ou menos nem. Acho que não é todo local que respeita. É, Mas só dar um oi aqui pro pessoal que entrou depois, a Grazi, a Maria Francisca, Lua, Caroline, tudo bem com vocês? Obrigada aqui, né, pessoal, por estarem nessa quinta-feira aqui com a gente. Fer, acho que a gente sempre gosta de conversar um pouquinho, mas agora eu queria, aqui que a gente já estamos iniciando de fato nossa live, agradecer você por ter aceito o convite aqui do Empreenda Ló, de participar dessa série de lives que a gente está fazendo para entender um pouco como que a pandemia está afetando os negócios e é tão interessante e o nosso público tem esse interesse em saber como é que está nos outros países, né? A gente já falou com vários empresários aqui do Brasil, mas muitos também têm negócios fora e é bom a gente ver esse outro lado, né? Tanto para advogados, nós aqui do Empreenda todos somos advogadas, né? Somos 3 advogadas que somos sócios, e saber como que isso tá afetando, né, o trabalho de vocês aí. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez e não me conhecem, eu sou Mariana Domingues, né? Sou advogada, sócia do escritório Domingues e Herald e também fundadora aqui do Empreenda Law. E hoje a gente está aqui super bem acompanhada com a Fernanda. E eu queria que a Fernanda se apresentasse também aqui um pouquinho. Ninguém melhor que ela para contar, né, Fê? Então, não, primeiro é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Quem não sabe, a gente já se conhece há alguns anos e é muito legal ver a profissional que você se tornou e principalmente esse trabalho que você vem fazendo com a Empreenda Ló, com as suas sócias, porque eu acompanho daqui e eu sei que você carrega uma bandeira que eu também defendo, que é essa parcerice com mulher no empreendedorismo e suportar umas às outras. Então, parabéns pelo trabalho e Obrigada. obrigada por me ter aqui nesse teu espaço, né? Vamos ver se a gente consegue conversar um pouquinho e acrescentar um pouquinho umas curiosidades aí para o povo, para a galerinha. Que legal. Fer, mas conta um pouquinho de você, conta um pouquinho né, da tua formação e da tua experiência, né? Uma brasileira hoje morando em Nova York. Acho que todo mundo aqui quer saber um pouquinho. A pergunta, né? Como que eu vim Como que você desovar foi aqui, parar né? aí? Lá de Curitiba. Apesar que, abro um parênteses, Curitiba é minha terra que me acolheu, mas eu sou de Guarapuava, então aí um abraço aí para os meus conterrâneos. Mas a minha história, assim, difere um pouco
da maioria, acho que das mulheres que estão aqui nos Estados Unidos, que acabam vindo por transferência com o marido, acompanhar um esposo. Eu, para colocar de uma forma mais simples, eu vim porque era o meu sonho de vir para cá e seguir uma carreira aqui de alguma forma. E eu sempre achei que não seria possível, porque a gente tem dois direitos tão diferentes. O Brasil é totalmente baseado em códigos e leis, e aqui é baseado em jurisprudência. E na nossa época, né, ali uns anos atrás, era mais. Eu não tinha tanto acesso e conhecimento que isso seria possível, e a gente acaba indo por um caminho e seguindo aquele caminho. Eu me formei, acabei advogando um pouco, fui concursada do tribunal, e chegou um momento que eu acho que tudo se encaixou. Eu comecei a pesquisar sobre formas que eu pudesse vir para cá e usar o meu direito, né? Porque eu não queria vir apenas por vir. E eu achei, a minha forma foi fazer um mestrado, vim através de um visto de estudante. Eu pesquisei muito para que formas de mestrado, como que seria isso. Eu acho que a primeira coisa, até fica a dica para quem está pensando nisso, é ter foco e saber mais ou menos o que você quer fazer O depois, né? caminho, né? O caminho e o que você quer fazer. Eu tinha um caminho muito claro que eu queria fazer esse mestrado e eventualmente fazer a OAB daqui, de alguma forma, né? Então, eu procurei formas de aplicar. Eu apliquei para a Bolsa de Estudo também. E até fica outra dica, porque eu cresci escutando, assim, acho que o brasileiro tem essa coisa com bolsa de estudo, que é uma coisa até às vezes envergonhosa de saber que você tem uma bolsa ou não. Eu acabei aplicando aqui, se você tem que aplicar, e a bolsa por mérito, pelo menos uns 10 mil você vai ganhar em cima da tua Olha só. anuidade, então vale a pena. E eu acabei optando por essa faculdade na Califórnia, e um dos motivos, se não o motivo principal, foi porque me ofereceram quase 100% de bolsa. E como eu sabia que teria uma vida, né, pós-mestrado, eu acabei optando por fazer. E daí você tem duas opções, assim, falando, né, grossamente. Ou você vai mais específico para uma área do mestrado, ou você acaba fazendo um mestrado geral. Como minha ideia sempre foi fazer OAB, eu optei por fazer esse mestrado geral, que seria um mestrado para advogados estrangeiros, e peguei muitas matérias de primeiro ano para justamente me dar uma base do direito daqui. Então, eu fiz direito É constitucional. muito diferente, né, É muito Fê? Tem diferente, que é muito voltar lá no diferente. começo e estudar tudo de novo, né? É totalmente diferente. Tinha horas que foram um dos períodos mais pesados, assim, porque eu já na minha fase adulta, voltando a estudar, e daí tinha horas que eu estava na aula e eu ficava, tá, agora eu entendi, agora faz sentido. De repente falava a conclusão, falava, não, nada a ver, não tem nada a ver com o Com o que eu brasileiro, achei. com o que eu achei. E então eu optei por me dar essa base, né? E também porque para fazer o OAB aqui cada estado tem sua própria OAB, tem suas Isso eu próprias acho complicado. regras. E assim, é uma bipolaridade enorme. E até por sinal, tem estados que você não consegue fazer OAB se você não fez a faculdade inteira de direito aqui. Então, eu acabei fazendo aulas que me pudessem proporcionar a licença em alguns determinados estados, né? Nova York tem certas matérias que são pré-requisitos para a OAB, Califórnia também tinha, alguns estados também tinha, vizinhos daqui que eu tinha interesse. Acabou que eu fiz isso. Então, eu estudei isso no meu mestrado, no último ano eu consegui fazer umas matérias optativas e tal, mas me deu a base e eu acredito que me botou um pouco em vantagem para eu fazer a prova da OAB, que também, ó, se não, eu acho que foi a coisa mais difícil que eu já fiz, assim, na minha carreira acadêmica. E são 2 dias de prova, a Califórnia eram 3 dias na época, eu só fiz Nova York. O primeiro dia são só questões federais, o segundo era estaduais. Agora está mudando, eu talvez não vou dar uma informação bem atualizada, porque quando eu fiz a prova eu meio que não me interessou muito mais esse assunto, Passou, assim. não me pertence mais, filha da Mas minha. exato, mas eu sei que Nova York entrou nesse sistema unificado para ter 2 dias de matérias federais
E daí, se você passar, você vai para essa segunda fase para fazer a matéria estadual. E com essas notas da primeira fase, você consegue fazer usar para outro estado. Ah, olha que Então, isso eu não isso sabia. então, pouco a pouco, eu acho que não sei quantos estados está nesse sistema unificado, mas já facilita demais, assim. Então, eu acabei fazendo isso, prestei a prova e, eventualmente, passei por algum motivo que só Deus Estudo, explica, acho. chamado estudo e olha, e muito esforço, foi esse o Muito motivo, esforço, muito né? esforço. Foi uma coisa bem pesada, assim. Mas assim, eu só prova que é possível. É uma coisa, se quiser seguir, eu acho que vale a pena, sabe? Eu acho que vale muito a pena fazer essa, Essa mudança. essa mudança, né? Quanto Esse tempo, percurso. Fer, da tua mudança de estudo, mestrado, até você passar na prova, assim, quanto tempo mais ou menos é necessário para Olha, se enquadrar aí no direito americano? olha, o mestrado você pode fazer em um ano, como você pode fazer em 2 anos. Depende do mestrado. Tem mestrados um pouco mais longos, quando é mais específico, mas geralmente as pessoas fazem em um ano. Então, assim, é muito conteúdo, é bem intenso, não tem. Até eu que estava indo assistir aula com pessoas do primeiro ano da faculdade de Direito, estava esperando uma coisa um pouco mais Mais light, leve? assim. Não, o primeiro dia já foi assim, bombardeado de questões e assuntos super cabeça que eu falava, meu Deus, né? Então, olha, é muito difícil falar, porque aqui cada ó, assunto é muito específico. Então, dificilmente você vai encontrar um advogado que advoga em várias áreas, sabe? Às vezes as áreas acabam se cruzando, mas o advogado vai ser especialista naquela área. No Brasil, geralmente, até eu posso fazer um pouco de civil, trabalhista, mas talvez eu não Sim, o mexa com civil já é criminal. meio generalista, né? Já é. Exato. É. Aqui não, aqui é bem específico. Então, eu acho que mesmo com o meu ano, e depois eu ainda estudei para a OAB uns 3 meses pesado, com matérias bem, né, que é o cerne, assim, do direito daqui, ainda eu não estava nem perto do que eu poderia, assim, de uma pessoa que estudou 3 anos na faculdade de Direito, né? E como acaba sendo essa diversidade de direitos, diferentes estados, complica mais ainda. Então, às vezes, assim, a gente tem advogados que são especialistas em, vamos dizer, trabalhista, ele sabe um pouquinho da lei, talvez, dos estados vizinhos aqui, que são coladinhos, e tem pessoas que moram em estados vizinhos e trabalham aqui, mas eventualmente vai pedir um auxílio para um colega Para um que colega dali. atue Aham. naquele estado. E certas matérias que são de âmbito federal, como a imigração, certos aspectos do direito civil também, de discriminação e tal, são leis federais que não importa onde Daí eu tenha todo a tem minha. que saber, né? Mais ou menos Exato, como o direito constitucional aqui que você aplica exato. a todos, né? E Então, não bem, importa onde você esteja a tua licença, você vai poder atuar, vai né? aplicar, né? Até como a Exato. gente vê muito nos filmes, né? Que daí chega na Suprema Corte, enfim, são essas Isso, matérias mais leis federais, né? né? Mas, Uhum. mas muito legal. Acho que eu realmente não conhecia no detalhe, né? Como sabia da tua vida, né? Como a gente se conhece, né? A gente se segue, enfim. Então, eu sabia dessa tua transição, mas não sabia no detalhe. E achei assim fenomenal, né? Que você conseguiu e hoje você de fato advoga, porque a gente vê muito brasileiro que tem a profissão de advogado aqui e por ter essa diferença, né, da legislação chega nos Estados Unidos, vai morar, mas acaba fazendo outra coisa da vida, né? Não Sim. vai para advogar. E hoje eu já vejo mais esse movimento, também conheço advogados que foram para o Canadá, enfim, que de fato advogam. E eu acho isso muito legal. Isso com certeza, é mérito, é muito estudo. A gente sabe que tem um mundo de diferença entre o que a gente aprende na faculdade aqui e o que você estudou aí. E hoje, Fer, em Nova York, qual é a tua área de atuação? Então, quando eu comecei a trabalhar, quando eu terminei tudo que eu tinha que terminar, eu comecei a trabalhar num escritório, que é até bem legal, assim, o aspecto desse lado, que foi o momento que foi me apresentado esse mundo de litigação do direito daqui. E basicamente é um escritório que só faz ações coletivas, só lida com isso, a especialização deles, né? E foi
da ação principal que eu estava envolvida era uma ação que de um lado estava uma empresa brasileira de petróleo e do outro lado investidores aqui americanos, Qual né? será, né? Uma empresa brasileira de petróleo agora, sim. Tantas E opções. então, fica aí a dúvida para vocês pesquisarem depois. Mas e foi muito legal ver essa parte da litigação e da preparação do caso, que no Brasil, assim, a gente vê muito a parte de produção de provas é meio mais rápida para chegar numa audiência. Aqui se evita ao máximo chegar num julgamento, porque é caro, gasta dinheiro. Então, tem uma parte muito, eu não sei se eu estou dando o adjetivo certo, mas eu acho muito informal comparado ao nosso direito, porque é muita comunicação entre as partes, e o juiz está de fora. Obviamente, se tem alguma coisa importante, ele vai homologar e vai chegar até ele. Mas tem muita, a parte de produção de prova é a mais importante, assim, são meses produzindo provas. E depois são meses acordando. Então, bem como eu vi em filme, teve momentos eles iam para um hotel, num quarto do hotel estavam todo o lado dos autores, do outro lado o grupo dos réus, tinha um mediador e ficava ali entre os quartos para tentar Olha chegar só. num valor. Então teve várias situações nesse A sentido. mediação aí está em outro nível, né? Tem outro Aqui está nível, começando, está engatinhando, aí acho que já está em outro exato. nível, né? Aqui já está, apesar que também seja, às vezes tem pessoas que meio que torcem o direito, o nariz assim, mas é mais do que do Brasil. Mas foi legal para eu ter esse contato e ver realmente o que é essa parte da litigação, né? Da instrução do processo, digamos assim, né? E uma curiosidade que esse processo acabou sendo acordado e foi um dos maiores acordos de ação coletiva da história dos Estados Unidos Olha e o só. maior da história dos Estados Unidos envolvendo uma empresa estrangeira. Se eu não estou errado, eu acho que foi 2,95 bilhões, algo assim, que eles acordaram e acabou que não foi para julgamento. Então, isso foi uma parte legal Que legal, né? Participar da história. Exato, exato, bem da história do nosso país. E depois, por várias curvas da vida e networking e contato, eu acabei caindo nesse mundo da imigração e já estou trabalhando já fazem alguns anos. Trabalho com imigração voltada para o negócio. Então, eu não faço a parte de deportação, eu não vou para a corte, eu não faço audiência, né? Até a outra curiosidade, porque no comecinho eu já fiz algumas audiências. Aqui a Corte de Imigração é administrativa, né? Não faz parte. Ela está um pouco, não sei se tem uma hierarquia, mas ela é administrativa. Então, assim, as decisões é um juiz, mas as decisões desse juiz, vamos dizer que é meio arbitrária. Tem momentos que você não pode recorrer, né? E eu te falo que eu acho que foi uma das repartições públicas mais interessantes que eu já vi essa corte de imigração aqui. Você vê de tudo um pouco, uns advogados bem fora da casinha. Obviamente, não estou entrando no aspecto dos casos em si, que são aspectos bem sensíveis, né? Mas eu estou falando mais Do do geral, profissional. assim, do profissional. Mas a minha área, eu não fui, né? Eu acabei, não é muito minha praia. Eu acho que se eu tivesse feito uma faculdade de direito aqui desde o começo, talvez eu iria para a parte da litigação, porque eu realmente gosto mesmo de discutir. Mas a minha parte é mais essa parte de imigração. Então a gente faz vistos para investidores que querem investir aqui, eventualmente migrar para os Estados Unidos. A gente tem tipos específicos de green card. E já faz alguns anos que que eu estou trabalhando, a gente tem clientes do mundo inteiro e também do Brasil. Então, isso é uma coisa que eu gosto porque ainda me deixa um pouco em contato com o Brasil. Eu uso o meu português, eu uso o meu direito de vez em quando e tal. Então, isso é uma partinha legal, assim, do meu trabalho. Do dia a dia. E Sim. Fer, agora assim, querendo entender um pouquinho como é que essa pandemia aí te afetou, né? Eu sei que o coronavírus chegou aí antes do que chegou aqui. Eu estava aí nos Estados Unidos. Até uma curiosidade, passei de dezembro a janeiro aí, e eu me lembro, na última semana de janeiro, acho que última semana, já começo de fevereiro, que começou as notícias muito fortes do coronavírus chegando e falava-se muito da China. Você sabe, quando a gente está em viagem, a gente não está ligado em notícia, a gente sai o dia Não. todo
tu não sabe o que está acontecendo no mundo. Mas eu lembro de chegar no hotel e o pessoal já falando para a gente procurar máscara. E eu fui procurar máscara, alguns não achavam em lugar nenhum mais máscara, sabe, para comprar. E era aquele desespero. Como é que a gente ia para o aeroporto? Tava com criança pequena, pegar avião. Então, assim, eu lembro que isso chegou mais cedo, porque já tinha casos, e tinha casos, acho que se eu não me engano, era em Nova York, já tinha começado. E aqui no Brasil não tinha nenhum caso. Tanto que aqui acho que começou mais final de março, né? Então, vocês foram impactados pela pandemia é, antes da gente. Então, nós estamos assim, saímos do nosso trabalho e fomos migrando para o home office final de março, começo de abril. E vocês, como Uhum. é que foi? Quando que isso aconteceu e como que se deu essa mudança? Então, a gente aqui começou, acho que no final, meio de fevereiro começaram, acho que teve um ou dois casos muito isolados e ainda estava naquela negação, que né, nem vou entrar no mérito, mas no inicinho de março já tiveram pessoas, colegas, amigos que começaram a trabalhar de casa. Eu sei do Brasil, que em São Paulo começaram a trabalhar de casa, de quem trabalha em grandes empresas, eles começaram a fechar já início de março. O meu escritório, especificamente falando dele, teve uma certa resistência. Eles inventaram uma regra que eles iam entrar, fechar quando as escolas públicas fechassem, porque eu acho que na Olha, cabeça deles seria a última coisa a ser fechada, né? Porque o governo fechar uma escola pública impacta demais, né, a sociedade. Então, ali eu fiquei umas 2 semanas vendo tudo aquilo acontecer. Num dia eu pensava, você pensa, eu sou O positivo, tô tudo bem. No outro dia eu pensava, meu Deus, o mundo vai acabar, vou comprar papel higiênico. E, né, porque é, você tô calmo, de repente você vê todo mundo fazendo alguma coisa, você quer fazer. desesperado. Exato. Mas, então teve uma certa resistência. Eventualmente, acho que foi dia 13, numa sexta, se eu não estou enganada, fecharam as escolas, veio o pronunciamento oficial e daí a gente fechou. Mas assim, eu acho que como todo mundo, não estava esperando que iam durar tanto E, tempo, né? Eu vi, e principalmente nesse mundo, apesar de eu estar aqui nessa cidade, ainda essa área jurídica é uma área conservadora, então é muita resistência. Eu acho que tem muita coisa na cabeça. Será que vão trabalhar? Porque eu tenho que, aqui fala, eu tenho que bilar 200 horas por mês, mas eu trabalhando de casa, né? Eu posso trabalhar muito menos e produzir a mesma coisa. Então acho que teve todo um monte de considerações na cabeça que é esse lado do empregador. claro. E eu vi muita resistência, demorou assim, fora isso, demorou muito para se adaptar, sabe? Eu acho que o que fez a diferença nesse início da quarentena foi a velocidade que se criou digamos, uma força-tarefa, funcionários, né, para gerenciar isso e ver o que poderiam fazer para proporcionar ao funcionário o mesmo, né, A a possibilidade de mesma trabalhar qualidade, um é, ambiente que no trabalhasse da mesma ambiente. forma. Então, eu tive, por exemplo, minha amiga, logo ela trabalha para um banco, ela recebeu bem rápido um valor X já para comprar computador e tal. Eu também, mas o meu foi um pouco depois, já comprei impressora e tal. Mas teve uma demora. A gente tem um sistema X que a gente acessa para acessar remotamente nosso computador. Eu acho que foi tipo em julho que meu sistema ficou bom. Tava até julho, super Nossa, devagar. você foi para Da... casa quando? Quando que você saiu Eu do escritório e foi comecei a para ficar em casa? casa dia 15 de março. Acho que foi 15 de março. 15 ou Tá. 13, foi uma segunda, né? 13 ou 15, alguma coisa assim. Ou 16, não lembro. Mas foi meio de março. Então eu vi. Então, essa diferença que eu vi. Então, tiveram empregadores que se adaptaram muito bem. E tiveram outros que foram meio engatinhando, sabe? E de pouco a pouco. E daí toda hora era assim um e-mail, agora implementamos isso, tipo um tipo de conferência call, né? De um sistema para fazer conferência, ligação, né, com todo mundo. Daí no outro dia, tanto é que eu acho que recentemente ajeitaram a minha voicemail, meu recado de voz do telefone para vir para o meu e-mail, que já era para estar vindo faz tempo, né, o recado, né? E recentemente, apesar que vários clientes têm meu telefone particular, mas então assim, teve uma resistência e teve uma certa demora para eu acho que se organizarem de uma forma que ficasse as pessoas mais confortáveis, sabe? Então, isso que eu vi. E engraçado aqui, a gente conversou com vários empresários aí desde
acho que a gente começou com essas lives no Empreenda mais ou menos maio, e a maioria contou um pouquinho diferente de você, que foi muito rápido e foi muito tranquilo, né? Porque todo mundo já sabia que uma hora ia ter que começar com o Zoom, e então vamos. No nosso escritório, né? Mesmo a gente foi também, me lembro, foi 23 de março. No outro dia, acho que vamos para casa e semana que vem a gente volta. Daqui 2 semanas está tudo bem. Só vamos tentar se falar todo dia. E daí a gente começou com essa reunião online todo dia, né? Não, ó, tem que se falar todo dia. Daí isso foi indo para 2 vezes por semana e hoje já é 1 vez por semana, porque você acaba vendo que não tem necessidade, né, de você estar Sim, online, todo mundo se olhando. Então, apesar da mudança ser rápida, acho que para quem é dono de empresa, o empreendedora, o gestor da empresa, ele tinha ali naquele começo um pouco de dificuldade de soltar a equipe, né? Ele queria estar de olho ali, e por isso acho que criando esses mecanismos, enfim. E hoje eu acho que a gente já está no outro patamar. Todo mundo já confia um pouco, viu que a equipe de fato produz, né? A gente até comentou aqui numa live que a gente falou sobre o home office, que a gente tem que entender que funcionário não é criança, e ele não pode ficar lidando com ele como se ele fosse criança. A gente tem que dar um sim, pouco de autonomia, né? sim. Mas é interessante ver, porque a gente pensa que o americano, ele é muito mais tecnológico que o brasileiro. Ele está muito à frente nessas questões de de reunião online, enfim. E você contando isso me surpreendeu, porque eu vejo que vocês enfrentam as mesmas dificuldades, estamos tudo no mesmo barco. Estamos. Foi exatamente. Eu acho que talvez corporações maiores e também que mexem com uma coisa mais, sei lá, tecnologia, alguma coisa assim, talvez, né, se adaptaram melhor. Mas não foi a minha experiência. A minha experiência foi exatamente o que eu te contei. Foi cada dia era passinho de bebê, cada dia se adaptando a uma Olha coisa. só. E eu acho que isso também, daí que você vai ver também com quem você está trabalhando e o perfil, né? Porque Sim. se o líder, né, barra chefe, é um bom líder e saber motivar e saber confiar, porque no fim do dia você vai acabar julgando os outros por você. Então, se você tem um líder que também não produz às 8 horas e está desmotivado, ele vai achar que os funcionários estão na mesma linha. Estão na mesma situação, né? Exato. Uhum. Olha, boa dica, Feira, é bem isso mesmo, né? Fica a dica. O time reflete o líder, né? Exato. É, Fer, e assim, e na parte financeira, assim, o escritório, a tua atividade, né? Sentiu também com a pandemia, porque eu imagino que, como aqui a maioria das empresas, em Curitiba, para você ter uma ideia, teve comércio que ficou mês fechado, né? Então, assim, foi realmente impactante. E para nós que prestamos serviço de advocacia, nossos clientes estavam fechados e sem renda. Então, é claro que tudo é revisto, né? Então, todos os serviços, todos os fornecedores têm seus contratos revistos, né? E como que isso aconteceu aí com vocês? Como é que se deu? Então, o escritório que eu trabalho tem várias áreas, mas a área mais forte é essa área corporativa societária, né? E, curiosamente ou não, eu acho que se foi impactado, foi muito pouco. Tem uma coisa que tá no que já existia, mas que agora veio com um estouro nesse ano de 2020 por algum motivo, que é o tal dos SPACs, que eu não sei muito bem como traduz, mas seria empresas de aquisições de propósito especial. Então chamam de empresas de cheque em branco. São empresas que se juntam com o único propósito de abrir o capital e comprar uma empresa existente já no mercado. E eu não vou entrar no mérito, porque tem mil e um detalhes, não é nosso foco, mas é bem mais flexível essa forma de abertura de capital comparado à forma tradicional. Tradicional. E teve Como um se fosse a nossa estouro nisso. SA aqui. Exato, exato. Aham. E o SEC, que é o órgão que você tem que reportar, o escrutínio é menor com relação a esse tipo de De transação. negociação. Aham. Exato. Então teve um estouro e assim, eu vou te falar, eu acho que de março até agora a gente deve ter contratado mais ou menos uns 11 advogados dessa área de Olha só. corporativo. Toda hora a gente vem e-mail, receba um fulano de tal, dê boas-vindas para o fulano de tal. Então, eu acho que isso foi um motivo que também, eu acho que são os três maiores sócios do escritório meio que deu uma acalmada e falou, não, as coisas Vão continuam, caminhar. né? Aham. Até a gente tinha uma data para voltar mandatório, que era dia 8 de setembro,
Porque, como eu te falei, Nova York está seguindo muito bem as fases de reabertura e o escritório de advocacia entra na fase 2 de reabertura. A gente já tá na fase, já passou da fase 4, né? E então a gente poderia estar voltando. Mas eu acho que como eles viram que estava funcionando tão bem Não e tá entrando, precisa, né? não precisa, tá entrando dinheiro, aqui todo mundo usa transporte público, então ninguém quis assumir um risco de mandar os funcionários voltarem e eventualmente acontecer né, espalhar ali uma doença e tal do Covid. Então a gente acabou não voltando. Da parte migratória, obviamente teve um impacto no sentido que, como as pessoas devem estar acompanhando nessa atual administração, todo dia está vindo novas proclamações presidenciais, né, regulamentos presidenciais, que está mudando alguma coisa nessa parte de tirar o visto, né? Então, a mais impactante do momento aí foi que o Trump suspendeu a emissão de visto de trabalho e de green card, de certos tipos de green card, para quem está fora do país. Para eu não dar um fato, uma informação errada, umas 2 semanas atrás, um juiz, acho que da Califórnia, já suspendeu essa proclamação, falando que o Trump não tem, né, poder Como, né? para fazer isso, porque o Trump sempre quis brigar com a imigração, né, e mudar regras, e ele está usando todo o Covid, né, roubando o trabalho do americano e tal, está usando como desculpa para mudar certas coisas. Mas então, em teoria, você pode tirar. Mas, falando do Brasil, a embaixada e os consulados americanos ainda encontram-se fechados. Então, e não Isso que eu tem ia perguntar, o previsão de brasileiro abrir. não tá entrando, né? Nos Estados Não, Unidos. não, assim, não existe. Até minha mãe brincou, eu não posso ir para aí. Não existe nenhuma restrição contra a nacionalidade do brasileiro. Existe uma restrição de viagem, então você não pode vir direto do Brasil. Você tem que ficar de quarentena 14 dias para entrar aqui, a não ser que você tenha residência, green card ou cidadania, né? Seja um cidadão. Mas a embaixada e os consulados americanos estão fechados. A última notícia que eu tive é que talvez eles vão recomeçar a reabrir em janeiro. Então, todo mundo que estava marcado desde março que está fechado, eles vão ter que remarcar todo esse povo. Então, obviamente, a gente tinha clientes que estavam com o negócio já aqui andando para tirar o visto de investidor, né, que é o E2, e não conseguiu. Tá lá, não tem como ver. Então, óbvio que impactou. Mas as Claro, né? pessoas que estão aqui dentro dos Estados Unidos não mudou, não impactou nenhuma No dia a proclamação dia deles, né? presidencial. Não, o estrangeiro que está aqui não mudou. Então, se eu estou aqui e vou aplicar para um green card, o processo vai correr normal e eu posso eventualmente tirar meu green card e tirar meu visto. Então, assim, a gente está mais ocupado do que antes da pandemia. A gente está com muitos clientes antigos que estão voltando já querendo, quando viram toda essa situação que está tão inconstante, então eles querem resolver de uma vez por, né, de uma vez por todas isso. E clientes novos que às vezes estavam para o visto ia vencer só no que vem, mas já querem aplicar agora o mais rápido possível e tal. Até para se garantir, porque não sabe o que vem, né? Exatamente. Então, nesse sentido, em sentido financeiro, eu não vi muito impacto, mas é claro que, falando apenas do Brasil, um honorário que seria 5 mil, né? Falando do dólar, vai para 25, 26, 27 mil. Então, com certeza, isso, a gente tem clientes que meio que sumiram, assim, né? Que estavam Sim. ali Não, esse pressionando, câmbio pressionando. tá terrível. É, Quer dizer, e tem um lado bom para tudo. Tem pessoas aqui que estão amando o câmbio assim, né? Então, todo sim, mundo, o dinheiro é, sempre passa de mão, né, Fê? Ele não sempre, sobe, exato, ele exato. passa de mão. Cada hora é vez de alguém, né? Não É, adianta. É a vida. Mas então, nesse sentido, impactou com certeza, mas eu não vi tanto. E é óbvio que no começo da quarentena a pergunta eu ainda vou ter meu emprego, como é que vai ser? Mas hoje, em outubro, posso te dizer que eu não vi muito impacto no nosso escritório, sabe? E eu acho que não vai impactar muito grandes escritórios e, né, grandes corporações. Eu acho que não vai impactar não tanto vai. assim. A Ana está comentando aqui. Aqui no Brasil, vários escritórios também estão mantendo trabalho em home office. De fato, aqui a gente também viu uma tendência, né, de grandes escritórios que tinham grandes sedes, vendendo suas sedes ou entregando a locação e
levando todo mundo para o home office, né? Isso até foi matéria de jornal, notícias aqui, advogados sendo entrevistados, a gente viu muito essa mudança, eu acho que não só na advocacia, como para diversos segmentos da economia que fizeram essa mudança, ou indo para home office, ou indo para buscando um coworking, enfim, e Sim. reduzindo a questão da estrutura física, né? Eu imagino que isso vai ser uma tendência, não é algo que vai acabar quando o coronavírus todo mundo tiver vacinado. Não, né? Eu acho que isso vai ser Uhum. uma tendência porque todo mundo viu, poxa, funciona, as pessoas estão produzindo. Ouvi muitas pessoas falando, gente, eu produzo muito mais em casa do que eu produzia no trabalho, né? Eu consigo me concentrar. Outros que, né, tem crianças em casa que falam, não, de jeito nenhum, para mim não dá esse Sim. negócio de Né? home office. Mas como é que tá isso aí, Fer? Vocês também estão vendo essa mudança, né? Essa mudança de cultura? Então, Eu eu acho que é isso, né? acho. Uma mudança de cultura, né? Total, eu acho que a tendência é cada vez esse home office dessa maneira. Aqui, particularmente em Manhattan, a gente é a maior indústria de negócios do país, está tudo concentrado aqui, né? Volta e meia estão saindo reportagens falando que eles querem abandonar os escritórios, justamente por questões de financeiras e fazer não 100%, né, dos empregados, porque tem pessoas que realmente é melhor ou precisam estar fisicamente no escritório, né? Mas, por exemplo, o que está saindo volta e meia, os JP Morgan e Morgan Stanley, eles devem ter mais ou menos em torno de 20 mil empregados juntos. E eles estão estudando realmente formas de deixar os escritórios físicos em Manhattan e ter até acho que foi JP Morgan que saiu a reportagem, que eles querem, já estão começando a contatar e ver quem que realmente precisa vir e quem que não precisa. Então, isso acho que é uma grande tendência, o pessoal abrindo a cabeça que realmente o trabalho pode ser feito de casa. Aqui, se você veio em janeiro, se você vir agora, você não reconhece Manhattan, assim, ela está totalmente deserta comparado ao que era, porque primeiro que tudo fechou, agora está começando a reabrir, mas não tem turista. E assim, uma das coisas que eu mais gostava daqui é se você é, quer alguma coisa às 10 da noite, você acha. Exatamente, né? Nova York, não, a cidade que não dorme. Agora não, agora fica Ah, agora deserto. dorme. Agora dorme. Agora, Agora dorme. agora estamos tirando o atraso. Ah, Mas as lojas estão fechando cedo, então não, quatro, às vezes 4, 5 horas estão fechando. Então você vê essa mudança assim, tá muito diferente. Muitas pessoas saíram daqui para trabalhar de outros estados. E isso até é muito interessante, porque eu estava vendo no Brasil muito comentário, até vi não sei se era, acho que era um ministro, que eu não vou lembrar o nome, falando que tem que regular o trabalho de casa, porque o bem-estar do empregador eu ia e te tal. perguntar sobre isso. Como é que, justamente, É, como é que tá essa situação dos cuidados com o profissional em home office, né? Porque aqui, apesar de a gente só ter uma lei que estabelece a possibilidade de você sair da empresa para o home office, nós não temos algo que fala da ergonomia, enfim, e desses cuidados. Mas eu acho que é algo que vai ser regulado, porque sabe que o Brasil regula tudo. Mas eu queria sim. entender, Fê, como é que tá isso daí, essa Eu preocupação acho com que o trabalhador. alguém perguntou dos investimentos A imobiliários aqui, eu Georgia, acho. a Georgia perguntou como que estão os investimentos imobiliários, se aumentaram aí também. Então, Então, duas perguntas aí para você agora é despontar um a pouquinho. hora de investir. Se você tiver, O dólar a mas 6 o é dólar. um pouco difícil. Nova York, como todo mundo sabe, é muito caro aqui, aluguel e propriedades fora da casinha, mas abaixou demais. O aluguel, assim, tá ridiculamente mais barato. Óbvio que vai voltar isso ano que vem, ou né, no final do ano que vem vai subir de volta, mas caiu muito. E o mercado imobiliário também. Apartamentos que não que seja barato, mas para nível de Nova York, né? Apartamentos de um quarto que estavam sendo vendidos a 700, você consegue achar anúncios falando assim, vendo por 300 em cash, sabe? Sem financiamento do banco. Eu tenho uma amiga minha que está aqui há uns 3 anos, brasileira, ela acabou de comprar um terreno na Pensilvânia. E Olha, assim, coisa que
né? Então, realmente deu um impacto e abaixou. Isso aí é inevitável. Vai voltar, vai, eu acho que vai voltar a reaquecer, mas por enquanto tá aí. E voltando à sua pergunta, é, eu vi muito essa parte desse comentário, eu achei muito curioso, porque aqui, em momento algum, você vê o pessoal falando do bem-estar. Óbvio que as pessoas estão falando do bem-estar, que aumentou a depressão, mas em outro tipo de matéria, em outro tipo de foco, outro tipo de profissional falando. Você não vê os políticos falando, vamos regulamentar, vamos ver porque os trabalhadores não podem ficar Olha, em casa e tal. Não, aqui o que gera, o que move aqui é dinheiro. Então, o borbulhinho que houve desde o início dessa quarentena até agora são impostos, são os impostos. Por quê? Aqui existe a dupla tributação. Se eu tô, eu tem a regra geral é a regra da conveniência do empregador. Então, se eu trabalho para o do empregador em Nova empregador, York, do conveniência do empregador, empregador. Não, exato. olha só, pessoal, olha a diferença. Exato, é que é tudo voltado para o empregador. O que vocês aí né, que estão desse lado acham que é uma coisa bem interessante e ver como que funciona. Mas, então, se eu trabalho para o empregador em Nova York e vou e escolhi o que muitas pessoas fizeram, as pessoas abandonaram simplesmente. Até se você tentar uma companhia de mudança agora, eles vão estar bucados até 2021. Elas Olha, abandonaram Nova York, ou umas porque realmente não tinham condições, pessoas, às vezes estudante e tal, que não tinha nem por que ficar aqui, outras porque realmente poderiam trabalhar de outro lugar, poderiam alugar uma casa com jardim, né, com uma qualidade de vida bem melhor do que ficar trancada num apartamento pequeno. uhum. Então, se eu for trabalhar em outro estado, sendo pela conveniência, que é porque eu escolhi e não porque o empregador precisa que eu esteja nesse estado, eu vou ter que recolher o imposto do meu salário em Nova York e nesse segundo estado, entendeu? Mesmo a tua renda tendo saído de um lugar único, não é tributado na saída da renda. Não, porque o fato gerador, digamos assim, é porque eu moro lá. Eu moro lá, eu vou ter que pagar o imposto onde eu moro, entendeu? Olha só. Aí tem alguns estados, que eu até vi hoje, são 13 estados, que tem uma regra, digamos, de reciprocidade, nem seria reciprocidade o nome, mas que usam, não que perdoam, mas o que eu recolhi, digamos, em Nova York, eu consigo usar como crédito nesse estado. Entendi. Então eu posso colocar, vou declarar meu imposto, eu posso colocar, eu morei aqui 6 meses no ano, ele vai fazer lá uma conta e vai ter um crédito, então não vou ser Tem que pagar de novo. duplamente. Mas Nova York não tem, Nova York é um estado que mais tributação super alta e não tem nenhum acordo desse tipo, até com os estados irmãos aqui, que poderia ter, New Jersey, Nova Jersey, que é aqui do ladinho, eles têm esse negócio de crédito, Nova York não. E a última declaração, até por sinal, do governador daqui foi que ele não ia mexer nisso enquanto não houvesse um repasse de valor do governo federal. Ou seja, ele não vai bancar nada, porque teve alguns estados até que estão perdoando não seria a palavra, mas estão abonando alguns meses de taxa, de imposto. Acho que no Incentivo, começo como da, até um incentivo, né, para a pessoa ir para lá. Exato, exato, para o indivíduo. Então, quem mora lá não ia ser tributado, ia ser tributado 10 meses, sei lá, alguma coisa assim. Mas aqui não teve mudança. Então, isso foi muito curioso, né? Porque aqui, essa história da quarentena, o que mais gera é como que a gente vai continuar ganhando dinheiro, como que a gente vai pagar menos imposto, e é isso que é o que mais se comenta, né? Ao contrário do Brasil, que é mais essa coisa assim de não, vamos regulamentar, ou né, não dá para deixar, vamos voltar e tal. Claro que a gente tem uma tributação aqui que acho que sempre vai ser uma discussão, porque também, se vamos falar em Sim, aqui bitributação, a gente tem também. sempre. Mas aqui realmente já está nessa fase. Nós temos os sindicatos, apesar de terem perdido a força com a reforma trabalhista, mas ainda sempre com essa busca de colocar o empregado num outro patamar e se preocupar com Não. as condições dele, né? Aqui, só para você ter uma ideia, você falou aí de uma dificuldade que o pessoal ajudou até com alguns custos, né? Os empregados para eles poderem comprar um computador, uma impressora, enfim, às vezes até se estruturar com mesa, cadeira. Aqui a gente viu grandes empresas, assim, essas empresas mais modernas, startups fazendo isso, dando um voucher home office, né? Para que a pessoa se estruturasse. Mas a maioria não fez isso. A maioria, tipo, olha, usa o que você tem em casa e se a empresa tem um laptop a mais, pode usar, mas se não, se vira para Sim. trabalhar, né?
Então, acho que isso falta realmente, acho que a gente chegar no meio termo aí e tentar É. regular isso também. Não, Fê, isso é mas curioso, só querendo completar o que você falou, que se eu contar que eu recebi uma impressora assim, uma baby o modelo. profissional, mas eu recebi, não é a gigante, e um computador, aí você pensa, nossa, que legal. Mas não, você tem que ver que é o motivo que está por trás, entendeu? O motivo que está por trás é para eu produzir exatamente como eu produzia no escritório, não é Para para, não ter nossa, desculpa, né? exato, É. não é assim, nossa, que bonzinho que é o teu empregador, não, é para você continuar produzindo, entendeu? O que você precisa? Ah, então tá, precisa disso, precisa daquilo. Até quando começou a ficar mais oficial, as coisas começaram a se oficializar melhor de home office, a gente teve um call com todo mundo e falaram, você tem que ter uma internet boa, tem que ter computador assim, assado, e falou, quem não tiver era para comunicar com o RH, porque de alguma forma, né, o RH ia providenciar isso. A Então, dúvida fica se o RH ia providencial, o RH ia falar, olha, não precisa mais, né? Então todo mundo acho que fica meio com medo, né? sim, De se colocar nessa posição. Mas é bem isso, o americano tem essa visão. A visão do americano é o capital, né? Sempre vai ser, né? E aqui, apesar da gente também visar o lucro, a gente tem realmente algumas situações aqui que abraçam mais os funcionários. Fer, também perguntaram aqui nas perguntas, e a Laura, a Gisela colocou aqui, qual foi a maior dificuldade profissional que você encarou nesse período? Nos conte aí. olha, eu acho que deixando de lado essa parte emocional, né, que todo mundo eu acho que enfrentou de ter que lidar e achar formas né, de cooperar com essa nova vida. Eu acho que é lidar com as pessoas do teu trabalho nesse novo ambiente. Eu acho que é a maior dificuldade. Porque você acaba vendo, como eu falei anteriormente, você acaba vendo realmente quem tem um perfil de liderança, de mentoria e quem não tem. Entendeu? Então, assim, até não tanto do teu superior, mas até de um colega. Às vezes eu passo dias para falar com meu colega de trabalho, eu não consigo falar, porque, óbvio, todo mundo está ocupado, mas eu acho que não tem nem sombra de dúvida essa adaptação. Se for perguntar para mim se eu gosto de trabalhar de casa, eu adoro trabalhar de casa. Para mim, aqui, a vida que a gente tem em Nova York, que não é uma qualidade assim de vida maravilhosa, né? É uma coisa que você levanta super cedo. Você tem, não quer ir, não, mas é tipo, vamos comparar com São Paulo. Você tem que pegar um transporte público e tal, e é cheio de gente. Literalmente perrengue chique, entendeu? Você tem que passar por várias coisas. Então, assim, fora o que está acontecendo, ou trabalhar de casa, para mim, não Evitar tem todo esse problema. trânsito, né? Não, meu sonho é que a gente volte assim, tipo, 2 vezes por semana e 3 ou 2 vezes trabalho de casa, ou alguma coisa assim nesse sentido, sabe? Agora, eu acho que essa parte é o mais importante. Então, até quem está aí assistindo a gente, você também que tem funcionários, né, que tem uma equipe, acho que isso é fundamental, é você saber motivar. A gente recebeu um e-mail geral, assim, já no início, falando, olha, listando o que tinha que fechado de acordos grandes, sabe? O que produziu para o escritório, o que lucrou, dando parabéns, aqui eu acho que isso e não é no sentido de passar a mão e você fez um bom trabalho, é no sentido de motivar numa situação que está todo mundo muito assim sensível nesse sentido e sem saber lidar, né? É uma situação atípica para todo mundo, né? Então eu acho que a coisa principal é o líder, né? Líder barra Ele ter chefe, inteligência supervisor. emocional, né? Exato, a inteligência emocional de saber lidar, de saber reconhecer, de saber falar, puxar uma orelha, de saber, né, elogiar, elogiar na hora que tem. Então, acho que essa é a maior dificuldade. Eu acho que é lidar com as pessoas. Como também no ambiente de trabalho, eu acho que de longe é muito difícil, é um desafio É, lidar com pessoas, né, sempre. o ambiente físico do trabalho. Então, acho que de casa isso virou assim um probleminha que você tinha, apesar que você não precisa ver a cara de algumas pessoas que talvez você não queira ver mesmo, mas você lidar com esse coleguismo, eu acho que é um desafio. Eu acho que é um desafio bem grande, assim. E eu acho que também, assim, para o líder é um outro papel que ele tem que ter, porque as pessoas em casa, às vezes, tem aquela que tá tudo bem, nossa, tá ótimo, tá em casa, como você falou, nossa, tô adorando, e tem aquela que totalmente se deprime de estar em casa, né? Total. E o líder, ele não adianta ele só cobrar tarefa, ele só ficar em cima da pessoa,
mas ele tem que saber, poxa, qual é o momento que essa pessoa está passando? Será que ela tá, como é que ela está lidando com essa pandemia? Afinal, mexe no emocional, né? Tem pessoas que têm pessoas na família que pegaram coronavírus, ou até outras situações, né? Então, assim, a gente precisa entender como a gente vai tratar essa pessoa, né? Que apoio que ela precisa para que ela também possa, né, do outro lado, continuar trabalhando, né? Enfim, produzindo também, né? E o americano, ele é um pouco mais impessoal, né, Fer? Ele não sei se ele tem muito esse lado. O brasileiro já é mais sentimental. Ele, né, fala, e aí, tudo bem? Vamos no aniversário, faz uma comemoraçãozinha. O americano não, ele é mais frio, né? Eu acho assim que o americano ele tem muito essa empatia, mas é meio superficial. Então você vai encontrar uma certa empatia aqui, mas sempre tem. Eu tô falando no geral, obviamente, que tem casos e casos, tem pessoas e pessoas, independente da nacionalidade. Mas é uma empatia que você vai encontrar no sentido de, que nem eu escutei bastante do meu escritório, se você estiver precisando de alguma coisa, né? A gente tem esse grupo aqui, o gerente, né? O povo da Força Tarefa, blá blá blá. Mas assim, não é uma coisa muito real. Eu acho que é uma questão mais de proteção deles. Porque eles não querem que um funcionário fique doente, eles não querem que um funcionário entre numa depressão, eles não querem que o funcionário pare de trabalhar e cometa qualquer coisa que. Não que eles não vão estar se importando com a vida da pessoa, mas no geral eu acho que é sempre essa visão assim, sabe? Essa visão mais de defender o deles, né? Eu até tenho um caso curioso que eu vou contar rapidinho, que eu estava bem no início que eu entrei nesse escritório, eu estava numa reunião e estava eu, o sócio majoritário da parte da imigração e uma mulher sócia da corporativa, uma mulher assim, bam, 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 assim, sabe? Aquelas poderosas, assim, a mulher. E tinha o nosso cliente que é um italiano. E italiano é italiano, né? É um jeito mais assim, e fala português e tal, então nem se compara, né? Um pouco mais brasileiro já, né? Total. E ele estava tentando, né, fechar lá um acordo da empresa dele e tal, e ele pega e me fala assim: mas eu não. Me desculpa, Fernanda, mas eu não quero falar, mas não dá para fazer mais negócio com brasileiro, porque brasileiro é assim, é assado, é essa. Não que ele estivesse falando algumas mentiras, mas totalmente inapropriado, ainda mais aqui, sabe? E daí a gente, né, vamos fazer o quê? A gente ri, fala, né, faz um. Vou comprar essa briga que não é minha, não, né? Você finge que nem entende inglês numa hora dessa. Enfim, passaram-se alguns dias, meu chefe me chamou na sala e daí chamou essa advogada, ligou e falou assim que se eu tivesse me sentindo de qualquer forma ofendida e tal, era para eu já reportar, era para falar lá com a parte do RH e com a Olha parte só. do trabalhista do escritório e tal, e não sei o quê. E daí meu chefe meio que riu, porque a gente conhece o tipo dele e meio que deixou passar. Mas é um exemplo bem característico, que não é assim, não foi uma preocupação que ele poderia ter me ofendido, foi uma preocupação dele estar dentro do nosso escritório e eu Sim, e poder causar um mover problema para o escritório. poder A mover uma série. preocupação era deles se Exato. protegerem. De Fer, uma ação, o Instagram está me já tá, vai avisando aqui dando. que nós estamos nos nossos minutos finais, então, para a gente poder se despedir. Vários comentários legais aqui, a Ana também falando, né? Que legal saber essa preocupação que vocês têm desse lado. O Gil Eno falando muito bom conteúdo, esse comparativo. A Gi da High Gi, Law hoje. que legal. A Thales, acho que é a Thales falando, excelente a live, adorei. Enfim, agradecer, né? Primeiro, Fer, eu queria imensamente agradecer a tua participação, o teu tempo aí. Eu sei que bom, então, que Nova York está dando essa dormida para você poder estar aqui com a gente, né? Espero que não seja a última e que a gente volte a conversar de outros assuntos. É sempre bom a gente comparar, né, o que está acontecendo do outro lado do mundo e a gente precisava ter essa visão, né? Então, Fê, muito, muito obrigada. Pode também aqui deixar suas palavras finais aqui e Não, eu que deixar o aviso para o pessoal que a agradeço. gente vai deixar gravada essa live aqui no IGTV do Empreenda. Oba! Não, eu que agradeço.